E aí a gente chega nessa semana numa técnica. A primeira das técnicas que a gente vai começar a se aprofundar. E eu escolho um asana para dar um pouco de concretude depois de uma semana tão cheia de não saberes como a semana do desejo. Era bom a gente entrar numa semana assim com os pés ou os isquios um pouco mais no chão e, e ver, né? E ver como uma técnica aparentemente tão simples como um asana. E não é dos asanas mais complexos, é um asana razoavelmente simples, né? Como ela nos abre a chance de revisitar todos esses fundamentos, né? E, e abre lugar para tanto aprofundamento. Eu peguei aqui três textos para a gente ver o que, que eles dizem, né? Um texto é o livro chamado Asanas, de Swami Kuvalayananda, recém-republicado pela Svarupa. Outro livro é o Yoga Anubhava, do Dr. Bolli, também recém-publicado pela Svarupa. Mas esse é novinho, né? Esse não existia. O Asanas já é um livro de 1964, lançado em 64 pelo Swami Kuvalayananda, lançado talvez em 70 e alguma coisa, em português, pela dona Inês Romeu, que foi professora do meu pai, que foi a primeira mulher a fazer uma formação no Instituto de Carvalho-Dama, justamente porque não sabiam que ela era uma mulher. Essa história é muito boa. Um dia eu conto em mais detalhes, mas é basicamente isso. Não sabiam que ela era uma mulher, ela estava lá se inscrevendo, estavam aceitando. Um mês antes descobriram que ela era uma mulher, falaram para ela não ir. E ela falou: Olha, vocês que se virem, eu estou indo. E assim abriu a primeira turma. Teve mais algumas outras ali que eles acabaram então encaixando, que já queriam fazer mesmo, mas nunca tinham sido aceitas, e aí montaram essa primeira turma, pequenininha, enquanto a turma de homens era enorme. Muito interessante. 1966, ano em que o próprio Swami Kuvalayananda morreu, né? Então ela começa todo o processo ali enquanto ele era vivo, né? E a grande figura, o grande fundador, né? A grande referência. E ele nesse mesmo ano ele morreu, 1966, pouco depois de ter lançado esse livro. Bom, e por fim, um outro texto, pego aqui numa versão do Roberto Martins, Uma Luz sobre o Hatha Yoga, que é uma tradução comentada da Hatha Yoga Pradipika, um texto do século XV. Então a gente está falando de uma coisa antiga, né? Tida como um texto clássico do Hatha Yoga. E aí eu vou começar do mais explicativo, né, na direção do menos explicativo. Então o Swami Kuvalayananda é detalhista nas suas explicações, né? Então, assim, ele é bastante minucioso na sua forma de descrever a execução da postura, né? E é interessante porque ele coloca muitos elementos aqui. Eu já li esse livro várias vezes, mas relendo hoje, né, para trazer aqui para vocês, eu me deparo com coisas que eu não tinha, acho, reparado antes. Enfim, é sempre assim uma leitura, né? Então, por trás de uma descrição às vezes meio óbvia, a gente vai encontrando coisas bem interessantes. Bom, eu vou começar por ele, tá? Vou começar por ele. Eu não vou ler absolutamente tudo que está escrito aqui, mas eu vou ler quase tudo que ele escreveu. Então, para descrever Pashi, ele chama de Pashimatana, não Pashimotana, né? Como eu escrevi, ou como aparece no Gueranda Samhita. Ele chama de Pashimatana. Dr. Bolli chama também de Pashimatana. Hatha Pradipika também chama de Pashimatanasana. Gueranda Samhita vai chamar de Paschimottanasana.
É um pequeno detalhe, né, que traz uma pequena diferença, que nunca foi muito bem explicada, mas que eu vou tentar fazer alguma dedução aqui, mas que não tem, né, não tem uma explicação nem do Swami Kovalananda, nem do próprio Dr. Bolli, assim que pudesse talvez trazer um pouco mais de precisão. Paschimottanha, ou postura do estiramento posterior. É interessante aqui porque é um livro antigo, né? Então tem, às vezes, uns termos mais antigos. Estiramento, né? Um termo meio antiquado, assim, não se usa muito mais. Hoje a gente fala de alongamento, né? Não fala muito de estiramento. Estiramento é uma coisa assim que já ficou meio para trás. Vamos lá. O nome. Esta postura chama-se Paschimottanha porque estira quase todos os músculos posteriores do corpo. Em sânscrito, Paschima quer dizer posterior, enquanto sua raiz, tan, quer dizer estirar. Chamaria de alongar. Paschimottanha, portanto, quer dizer estirando o posterior. Textos autorizados de yoga dão também a interpretação espiritual do nome. A postura é capaz de despertar forças espirituais que são percebidas na movimentação em direção ascendente por meio da coluna. É em relação a essa capacidade que este asana é chamado Paschimottanha. Né? Então, ele se faz aqui de duas avaliações, né? Uma avaliação mais, como ele chama de cultural, da cultura física, o alongamento, a coisa mais muscular, né? A coisa mais biomecânica, e também o que ele chama de espiritual, que está ligado com essas forças sutis, né? Ascendentes, canal Sushumna, enfim, ele vai falar um pouquinho mais disso depois. Olha só a descrição dele. Sentado, o estudante mantém as pernas bem esticadas e unidas. Inclina então o tronco um pouco para frente. É legal esse passo a passo dele, é muito legal. Inclina então o tronco, né? Vamos visualizando aí, então com as pernas bem esticadas e unidas. Inclina então o tronco um pouco para a frente. Forma um gancho com os dedos indicadores e segura com eles os grandes artelhos, os dedões, né, dos pés. O artelho direito com o indicador direito e o artelho esquerdo com o indicador esquerdo. Para a gente ver também o grau de preciosismo na descrição de uma coisa quase óbvia. Né? Você não vai trocar a sua mão para segurar os pés, né? Mas ele está reforçando ali. Muito bem, inclinou só um pouquinho o tronco à frente e segurou, né, com um gancho, os dedões dos pés. Com as pernas estendidas, ele reforça que a importância disso, apesar da gente também ver, né, outras abordagens, mas a abordagem dele é deixar as pernas estendidas. E olha só um detalhe: o ato de puxar os grandes artelhos com os dedos assegura não só o completo relaxamento, como também o completo estiramento dos músculos posteriores das pernas. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Existe uma ação dos braços, né? Quando os dedos são alcançados, e o ato de puxar os grandes artelhos, quer dizer, os braços assumem essa tração, isso proporciona, possibilita o relaxamento posterior das pernas. Não só, né? Não só o relaxamento posterior das pernas, como também o alongamento, né? O completo alongamento desses músculos. O estudante curva-se então um pouco mais para frente, a partir da região lombosacral. Né? Então, isso é muito importante. Porque a postura da pinça, e aqui ele está descrevendo a postura feita por alguém, né, que tem condições de fazer dessa forma, daqui a pouco ele vai dizer para quem não tem. Né? Então a pessoa está lá com as pernas bem estendidas e a inclinação ela é uma coisa que tem ênfase na região lombosacral, né, lombar para baixo. Quem tem muito encurtamento vai começar a fazer a pinça e começa aqui por cima, né? Vou tentar alcançar os pés. E isso não é um início lombo-sacral, isso é um início
dorsal, cervical, né? A postura da pinça, ela começa lá de baixo, e isso é muito importante para a gente situar, né, as técnicas com as suas funções principais, né, com suas funções. A postura da pinça tem essa relação. Outras posturas podem ter outras funções, tá? Bom, vamos lá. A partir da região lombosacral e estirando o tronco ao longo das coxas, apoia a face nos joelhos. Apoia a face nos joelhos. Isto o obriga a dobrar o corpo inteiramente desde os quadris. Quer dizer, então começou lá na lombosacral, né? E levar a testa, tem textos que vão dizer na frente, né? Não nos joelhos, mas na frente dos joelhos. Ele está dizendo aqui nos joelhos. Então, existe uma curvatura mais completa da coluna. Porque se a coluna não se curvar tanto, a cabeça não vai nos joelhos, ela vai à frente dos joelhos, né? Vai nas pernas. A distância entre os ombros e os artelhos, os dedões, fica muito mais curta nessa posição do que o comprimento dos braços. Por isso, as extremidades superiores são flexionadas nos cotovelos e, se possível, apoiadas no chão. Deve-se tomar cuidado para não deixar que os joelhos se dobrem, pois seu estiramento é condição essencial para manter-se um estiramento completo da região lombosacral. Isso é muito legal também, porque ele está colocando aqui como condição essencial para o alongamento das costas a condição esticada das pernas. Isso é interessante. Bom, aí ele faz aqui um detalhamento dos músculos posteriores das pernas, que às vezes não tem a elasticidade necessária, mas com o tempo, né? Os joelhos, no começo, eles vão tendendo a se flexionar, mas com as repetições, isso vai sendo alongado e a elasticidade das pernas vai sendo alcançada, e aí essa postura vai podendo ser feita, vai se conseguindo a inclinação necessária para executar, né, o exercício sem precisar levantar os joelhos. Então, basicamente, é isso que ele está dizendo. Pessoas de mais idade, ou prematuramente envelhecidas, ou aquelas cujos músculos ficaram enrijecidos por exercícios em demasia, situam-se noutro plano. Então, ele falou para as pessoas de mobilidade normal ou até grande, se a gente for ver que a pessoa chega com a testa no joelho e tal. Mas essas pessoas, outras situam-se no outro plano. Essas pessoas sentem grande dificuldade para executar a flexão completa do tronco, mantendo os joelhos esticados. Sua coluna é tão rígida que elas nem sequer conseguem tocar seus artelhos com os dedos, né? Nem alcançam os pés com as mãos. E isso ele está falando na Índia, né? 1964. A partir, na verdade, o livro foi publicado, mas a partir de compilações que vêm desde muito tempo antes, né? Desde a década de 20 e tal. Então, era muito mais comum, né, na Índia, onde as pessoas se sentam no chão, e em uma Índia de 100, 80 ou 60 anos atrás, né, que as pessoas tivessem mais flexibilidade do que as pessoas têm hoje, né? No Ocidente, enfim. Hoje é muito comum que a pessoa não alcance os pés. É bem comum. Naquela época talvez não fosse tão comum assim lá na Índia. Então, a coluna é muito rígida, eles não alcançam, tá? Em certos casos, os artelhos ficam mesmo muito além do alcance dos dedos, muito longe. Entretanto, não há absolutamente razão para perderem a paciência por isso. Não há razão. Essas pessoas devem prosseguir na prática deste asana devagar e regularmente. No lugar de segurar os artelhos, elas devem segurar as pernas, o tornozelo ou talvez até os joelhos. Então ele não está falando aqui para flexionar os joelhos para conseguir, né, fazer uma maior flexão, uma maior inclinação do tronco à frente. Ele está falando, deixa a perna estendida. Se não alcança o pé, alcança o joelho e começa dali. Sem sentir desconforto, o tronco deve ser flexionado para a frente o máximo possível.
conservando os joelhos rígidos. Esta flexão, mantida por um lapso de tempo, produzirá, invariavelmente, mais facilidade nas próximas flexões. Naturalmente, movimentos bruscos devem ser completamente evitados. Em poucos dias, a coluna começará a mostrar sinais de maior elasticidade e os músculos dos quadris estarão aptos a sustentar um esforço maior. Quando os artelhos são alcançados, devem ser pegos pelos dedos das mãos e o sistema inteiro dos músculos posteriores deve ser estirado aos poucos. Dia após dia, a flexibilidade será maior, tornando essa postura não somente possível, como confortável. A dificuldade deve ser vencida pela paciência e perseverança. A regularidade é sem dúvida essencial, mas sugerimos também a pontualidade. Interessante isso, né? Não só regularmente, mas meio que sempre na mesma hora, né? Alguma coisa assim, pontualidade. Essas duas qualidades permitirão a quase todos os cultores do yoga, né, executar este asana num período de tempo relativamente curto. Então ele é otimista, né? Bom, ele fala mais e tal. Que mais? Tem uma parte importante aqui. Benefícios culturais. Ele chama de benefícios culturais aqueles que são benefícios da cultura física. Também é uma coisa que a gente não fala desse jeito, né? É um termo que a gente não usa. Porém, tem um lugar que usa esse termo, que é o fisiculturismo, né? Só que usa num outro sentido, de quem vai, né, adquirindo músculos e tal. Fisiculturismo. É cultura no mesmo sentido que ele está usando aqui. É alguma coisa que está ligada ao corpo e seus efeitos fisiológicos e tal. O Paschimottanha é um excelente exercício de estiramento. Quase todos os músculos posteriores do corpo, especialmente os gêmeos na face posterior dos joelhos, né, esses músculos das panturrilhas, né, são relaxados e totalmente estirados. Esta postura também é de grande importância para fortalecer os músculos abdominais. Isso é muito importante também. Fortalecer os músculos abdominais. Os músculos abdominais anteriores são vigorosamente contraídos, o que lhes assegura mais saúde e melhor funcionamento. Os abdominais são vigorosamente contraídos, a gente faz isso, né? Os nervos que suprem os órgãos pélvicos e que se originam na região lombosacral são tonificados por causa do exercício dessa região da coluna e do consequente aumento do suprimento sanguíneo. Interessante. O Paschimottanha é considerado de grande valor espiritual. Então agora ele vai falar do tal valor espiritual. Então tem os benefícios culturais e os benefícios espirituais. São conhecidos casos em que sua prática por cultores espiritualistas permitiu que o praticante ouvisse anahata dhvani, isto é, o som sutil. Não explica muito isso. Acredita-se também, né, isso não está descrito em lugar nenhum, esse anahata dhvani é uma colocação aqui, mas o próximo tá. Acredita-se também que sua prática favorece o despertar da força espiritual chamada Kundalini. Para finalidades espirituais, entretanto, este asana, olha só, este asana deve ser praticado diariamente por mais de 1 hora, de acordo com as necessidades e capacidades do praticante. Para a cultura física, né, que ele falou lá no começo, então benefícios culturais, ele fala ali de no máximo 3 minutos, fala de 1 minuto, fala de 15 segundos, quer dizer, no máximo 3 minutos dentro das condições de cada pessoa. Para benefícios espirituais ligados à força espiritual chamada Kundalini, deve ser praticado por mais de 1 hora. Né? E, obviamente, isso tudo tem que ser assim, uma coisa muito cômoda, né? Para poder ficar esse tempo. Mas olha só, outra coisa colocada aqui. Benefícios terapêuticos. Isso é interessante, como ele diz, e a gente pode experimentar um pouco disso também. O Paschimottanha, né, já estou falando muito, mas vamos lá, que isso aqui é interessante. O Paschimottanha dá ao praticante uma sólida parede abdominal e é considerada um bom remédio para a prisão de ventre e dispepsia.
Poderá ser prescrito em caso de fraqueza seminal e também para prevenir a recorrência da ciática. Bom, vários termos antigos aqui, né? Ninguém descreveria esses benefícios dessa forma hoje em dia. Né? Ciática, fraqueza seminal, né? Muito pouco preciso esse tipo de termo e tal. Bom, o tempo de permanência no Paschimottanha deve ser criteriosamente regulado. Quando continuado por muito tempo, causará prisão de ventre em vez de curá-la. O que é muito tempo? 1 hora, ou mais de 3 minutos, como ele diz aqui. Né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, é muito tempo isso. Por isso, se este asana tiver de ser continuado por longo tempo, seja por benefícios físicos ou espirituais, deverá ser sempre acompanhado do Uddiyana. Olha que legal. Então, fazer Uddiyana junto, várias vezes, que pode ser repetido muitas vezes, enquanto o Paschimottanha for mantido. Né? Então, pessoas que habitualmente sofrem de prisão de ventre devem evitar a prática do Paschimottanha por mais de 3 minutos diários, a não ser que faça o Uddiyana. Muito legal, né? Muito legal essa descrição. Mas eu vou ter que complementar aqui. Eu vou ter que seguir um pouquinho mais. Já passei do tempo que eu imaginei que isso levaria em relação à parte teórica, mas não dá para não seguir com a visão do Dr. Bolli. Não dá para não colocar isso. Porque ela traz um outro olhar, né? Swami Kuvalayananda, vocês viram, ele tem uma visão precisa, uma visão descritiva, é, enfim. Dr. Bolli traz um outro tipo de olhar, justamente aquele olhar que ele em si, né, se inquietava de não encontrar em lugar nenhum. Então ele vai se dedicar a escrever essas coisas. Bom, o nome Paschimottanasana, já falamos o que ele significa, né? Paschima posterior, Tan alongamento, Asana postura e tal. E aí ele diz o seguinte: o nome da postura fornece o entendimento ao invés de inclinar para frente. Fornece o entendimento de alongamento posterior, ao invés de inclinar para frente. Tá? Vai acompanhando, ele vai explicando isso aqui. Naturalmente, você deve obter instruções adequadas para que o iniciante possa aprender a alongar e abrir a parte de trás. Né? Então, a forma de conduzir, a forma de se colocar na postura, ela muda radicalmente dependendo da ênfase que você coloca. Então, olha só. Você deve obter instruções adequadas para que o iniciante possa aprender a alongar e abrir a parte de trás, em vez de contrair e fechar a parte da frente do corpo. Então ele está dizendo assim: se a instrução da postura é inclinar para frente, isso leva a atenção para frente. Mas Paschimottanha está ligada à abertura da parte de trás. Né? E essa deveria ser a ênfase dessa postura. Em termos de canais prânicos, seguir a instrução curvar manterá a mente na parte da frente, que é chamada purva marga. E você continuará acessando a parte da frente, a menos e até que seja orientado a levar a sua mente para a parte de trás, Paschima marga, e mantê-la lá por um longo tempo. Né? A postura fala de Paschima, não fala de purva. Então é lá de trás, né, que a ênfase deve ser colocada. Se vamos permanecer unidos ou conectados com o lado posterior do corpo, mais cedo ou mais tarde, o lado anterior começará a relaxar e haverá dominância do fluxo de sensações pelas costas em comparação com a região anterior. Esta é uma reivindicação feita para o resultado da prática de Paschimottanasana, isto é, Pavana, uma forma de vaio, será direcionado a fluir ao longo do caminho posterior. E isso tem muita relação com o que o Swami Kopalananda escreveu lá sobre o efeito espiritual, mas ele coloca um pouquinho. O Dr. Bolli se dedica exatamente a esse aspecto, pouco explorado por ele, né, em seus textos em geral. E é uma coisa que vai estar lá no Hatha Pradipika, né, essa coisa do pavana, ou prana, ou vaio, ser direcionado ao longo desse caminho posterior.
né? Então é isso. É isso de mais importante. Bom, então vamos ver o que diz o Hatha Pradipika, o texto talvez mais importante do Hatha Yoga, como ele descreve, né? Então, foi de uma descrição mais detalhada, depois Dr. Bolli coloca uma ênfase mais específica, e aí o Hatha Pradipika diz: estica as duas pernas no chão como bastões e segurando os grandes artelhos, coloque a testa sobre os joelhos e permaneça nessa posição. Isso se chama extensão posterior, Paschimottanha. Bom, alongamento posterior e tal, Paschimottanha. Então, a descrição dele é essa, ponto. Estica as duas pernas no chão como bastões, danda, né? Parte de Dandasana, lembra? Danda. Como bastões, e segurando os grandes artelhos, coloca a testa sobre os joelhos e permaneça nesta posição. Permaneça quanto? E aqui não tem nenhum tipo de descrição em relação a isso. Né? O que está acontecendo? Se tem músculo alongando? Qual é? Nada. Né? A única descrição é essa. Esta postura, excelente Paschimottanha, faz o alento vital, prana, ou pavana, ou vata, ou vaio, dependendo do texto, correr por trás do corpo, estimula o fogo gástrico, reduz a obesidade e remove todas as doenças humanas. Então, olha só, o texto antigo, ele não está falando, né, em primeiro plano, dos alongamentos ou das funções fisiológicas, anatômicas, biomecânicas. Ele está falando, em primeiro lugar, do alento vital percorrer por trás do corpo. Diz depois que isso estimula o fogo gástrico, reduz a obesidade, remove todas as doenças humanas, com o mesmo grau de exagero, né, que outras técnicas vão sendo também descritas. Removem tudo, são boas para tudo, né, evitam a morte, tal, tal, tal. Mas ele coloca então a relação da passagem, né, de prana ao longo das costas, fala do fogo gástrico, que tem muito a ver com essa necessária, que não está sendo enfatizada aqui, mas necessária, firmeza e contração do baixo ventre, né? E que, inclusive, conduz, né, empurra os movimentos da respiração, né, para a região posterior, para a região posterior. Então tá. Então tá bom.